Vamos dar a continuidade, né, da nossa série de leituras do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Gente, eu tô muito doente. Assim, tô com uma gripe que eu nunca mais tinha ficado gripada. Então eu tô sentindo como se eu estivesse desfalecendo, sabe? Eu acho que eu tenho mais de um ano, assim, que eu não fico gripada. Minha voz, ela já é nasalada. Gripada, ela fica pior ainda. Então, se minha voz estiver muito ruim, eu peço desculpas a vocês, mas infelizmente estou com essa gripe. Eu vou tentar mudar o formato do nosso vídeo. Como a gente tá em fase ainda de descoberta e de testes, eu acho que vale a pena eu ficar trazendo em alguns formatos, né, diferentes. E eu deixo na mão de vocês comentar aqui, deixar nos comentários se vocês estão gostando, qual o formato que mais agradou, se o anterior agradou mais, né, se o primeiro agradou mais. Eu espero que vocês gostem, espero que nossa leitura ela seja muito proveitosa. Espero que de alguma forma os tópicos que eu separei aqui, eles tragam as respostas que talvez você esteja precisando nesse momento. Vamos iniciar a leitura do nosso segundo capítulo do livro, lembrando que eu não trago a leitura completa, né? Eu vou grifando partes que eu acho de extrema importância. Eu peço mais uma vez que vocês deixem nos comentários o que é que vocês estão achando desse novo formato. Deixem sugestões também de livros que vocês querem que eu traga. O segundo capítulo, ele fala sobre como superar o ambiente. Como assim, Gabi, superar o ambiente? Quando você vive, eu acho que a grande maioria das pessoas vivem esse grande paradigma. Como é que eu vou mudar se eu vivo numa casa que me puxa pra baixo? Como assim, puxar pra baixo? Como é que eu vou fazer dieta se aqui em casa o pessoal come besteira o dia todo? Você precisa superar o seu ambiente. Superar aquilo que você acha que é de extrema importância. Superar a matéria. Continue revisitando pensamentos e sentimentos familiares e continuará criando a mesma realidade. Se você consegue aceitar esse paradigma como uma possibilidade, então, por pura lógica, também teria de concordar que o seguinte é possível. Para criar algo diferente daquilo com que está acostumado em seu mundo pessoal, você tem que mudar o modo como pensa e sente a cada dia. Senão, ao pensar e sentir da mesma forma que ontem e anteontem, você continuará a criar as mesmas circunstâncias em sua vida, que farão com que experimente as mesmas emoções, que influenciarão você a pensar do modo equivalente a essas emoções. Ao pensar continuamente em seus problemas, consciente ou inconscientemente, você só criará mais do mesmo tipo de dificuldade para si mesmo. E talvez você pense tanto em seus problemas porque foi seu pensamento que inicialmente os criou. Talvez seus problemas pareçam tão reais porque você revisita constantemente os sentimentos familiares que inicialmente geram um problema. Se você insiste em pensar e sentir de modo equivalente às circunstâncias da sua vida, você reafirma essa realidade particular. Para mudar, seja maior que seu ambiente, que seu corpo e que o tempo. Para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso pensar maior do que as circunstâncias da sua vida. Ser maior do que os sentimentos que memorizou em seu corpo. E viver em uma nova linha de tempo. Você continuará a produzir a mesma realidade, dia após dia. Assim, seus pensamentos e sentimentos internos correspondem exatamente à vida externa, pois é sua realidade exterior. Com todos os seus problemas, condições e circunstâncias que influenciam como você pensa e sente em sua realidade interior. Sua identidade fica definida por todas as coisas externas, pois você se identifica com todos os elementos que compõem seu mundo exterior. Assim, você está observando sua realidade com uma mente que é igual a ela. Portanto, você colapsa as infinitas ondas de probabilidades do campo quântico em eventos que refletem a mente que você usa para experimentar sua vida.
Mas quando considera que seu cérebro é um registro completo do seu passado e sua mente é o produto da sua consciência, em certo sentido, você estaria sempre pensando no passado. De acordo com a lei quântica, seu passado agora está se tornando seu futuro. Você reafirma continuamente sua vida como a conhece. A cada manhã, seus sentidos conectam você à mesma realidade e iniciam a mesma corrente de consciência. Com o tempo, o pensamento, o comportamento, o sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele, se tornará um hábito inconsciente automático. Quando seu ambiente influencia a sua mente, a esse ponto, seu hábito torna-se seu habitat. Esse segundo capítulo, ele fala muito sobre como que a gente continua criando mais dos mesmos problemas, mais das mesmas situações, mais das mesmas circunstâncias, porque a gente observa exatamente as mesmas. Eu tenho passado por esse conflito, é um conflito muito grande de mudar a sua personalidade ou de aceitar aquilo que você é. Quando eu falo aceitar aquilo que você é, eu não tô falando aceite que você é um fracassado, não é isso. Estou falando da seguinte situação. Muitas vezes a gente esquece quem a gente é. Eu, por muito tempo, eu esqueci quem eu era. Eu esqueci o que eu gostava, eu esqueci o que eu acreditava, porque eu tava tão focada em ouvir e em participar da vida, das experiências dos outros, que eu esqueci da minha própria experiência. Esse segundo capítulo me fez entender exatamente isso. Talvez a gente repita, eu não tenho certeza, mas talvez a gente repita hábitos fracassados, né? Atitudes fracassadas, justamente porque a gente se agarra a experiências fracassadas dos outros. Se você vive em um ambiente que o tempo todo as pessoas falam pra você, isso não é normal, você não vai conseguir. Ah, mas pra vencer desse jeito aqui, você não consegue. Quanto que as pessoas, elas depositam o peso do fracasso delas em você? Durante muitas vezes, eu achava que, de fato, aquela realidade, aquele fracasso do outro era o meu fracasso. Isso não precisa ser dessa forma, tá? Você não precisa acreditar que porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, meu tio não conseguiu, eu não vou conseguir. Você não precisa pensar dessa forma. Você precisa acreditar no seu propósito. E acreditar no seu propósito é saber aonde eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar? A gente vive num mundo que é o tempo todo, nós somos o tempo todo bombardeados por coisas externas. Você precisa comprar isso, você precisa viver isso, você precisa ter 5 carros, você precisa ter uma mansão. A gente esquece de olhar o que de fato a gente quer. Muitas vezes eu esqueci de olhar o que eu queria. E quando eu tive coragem, você precisa ter coragem para você saber o que você quer e você ir até o final. Eu quero isso, eu não aceito isso e eu vou até o fim com o que eu quero. A partir do momento que eu não quero ser pra mim, eu mudo de verdade. Porque quando você começa a querer não ser pros outros, você vai estar ensaiando, você vai estar mentindo pra você e pras pessoas. Porque muitas vezes você tá tão de saco cheio. Eu tô sentindo isso, tá, gente? Mas, assim, você percebe que é o que você quer ser. Muitas das vezes eu me desesperava. E esse desespero me fazia enxergar as coisas de uma forma que me afundava cada vez mais nos meus problemas. Então eu deitava pensando em problema, eu acordava pensando em problema, sabe? E eu ia repetindo isso pra mim, repetindo. Então muitas vezes essa autoanálise, né? Você se analisar, tipo, o que é que eu tô fazendo de errado? Já falei isso aqui, vou repetir, vou bater nessa tecla quantas vezes precisar. Senta, escreve, eu preciso mudar isso. O que é que me leva a fazer isso daqui? Às vezes a gente tem hábitos inconscientes. Você vai no inconsciente mesmo, tipo assim, como o meu caso das dívidas. Aí eu vou pegar emprestada aqui, eu vou pagar essa daqui, mês que vem eu vou receber, essa daqui não vai existir mais, eu vou pagar essa daqui. Você percebe que é uma bola de neve.
Você entra numa bola de neve. Mas por quê? Por conta do desespero. Por conta de você repetir os mesmos hábitos inconscientemente. Você não parar e se observar e falar, calma, essa pessoa aqui eu não quero ser. É você se observar. Nem sempre é fácil, gente. Nem sempre é mudar um hábito, sabe? Quebrar o hábito de ser você mesmo. É um exercício mental, físico, é muito grande. Mas você precisa estar disposto a segurar sua mão e falar, eu não gosto disso daqui, sabe? Pra mim foi muito difícil, sendo bem honesta, foi muito difícil me desfazer do meu casamento. Por mais que aquilo ali não tivesse sido um casamento, foi longe, foi um filme de terror na minha vida, foi. Mas eu sempre quis ter uma família. Sempre foi meu sonho ter uma família. Sempre foi o meu sonho, desde pequena. Desde eu brincando de boneca, eu sempre quis ter um marido. Eu sempre quis me sentir protegida de alguma forma. Eu acho que o sinônimo do marido, do esposo, é isso daí. É você se sentir protegido. Foi uma ferida muito grande na minha vida, né? Mas o meu casamento, ele não era isso. O meu casamento era peso por cima de piso, era problema por cima de problema. Me agarrei à ideia de que aquilo era um casamento. Aquilo era um casamento. Era o que Deus tinha me dado. Deus separou aquilo ali pra mim, era o que eu merecia. E quando você aceita que a sua realidade, que te faz infeliz, é a sua realidade pra sempre, eu sinto muito, meu amor, você não vai mudar. Você não vai sair disso daí. Então, ou você segura firme no que você acredita, você olha pra dentro de si, medita e fala, cara, eu sou isso daqui. Lá no fundo do meu subconsciente, quando tudo desmorona, quando eu quero desistir, mas nos meus momentos de mais fraqueza, que eu deitei na minha cama, e eu fiz assim, Deus, eu tô cansada, mas eu tô no nível, Senhor, de exaustão, que eu sei que o Senhor tem noção, porque o Senhor me enxerga daí, mas eu não sei nem explicar. Eu não consigo pôr em palavras o nível do meu cansaço. Esse cansaço, ele tem sido tão grande que às vezes a minha vida, eu percebo que minha vida, ela tem ficado assim meio que preta e branca, sabe? Sabe quando você enxerga a vida preta e branca? Eu senti essa semana isso. E lá no meu fundo do meu subconsciente, eu vi aquela mulher. Eu, no caso, né? Forte, corajosa, com a dicção maravilhosa, falando para várias mulheres. Eu venci. E você também pode vencer. E eu me agarrei. Eu preciso saber que lá no meu fundo, lá no meu íntimo, eu acredito que isso vai acontecer. E eu me agarrei a essa mulher, eu me agarrei a essa realidade. Eu quero dizer pra vocês façam uma meditação, sabe? Não é meditação de sentar aí. É você meditar naquilo que você acredita, nos seus ideais. Gente, o que faz bem pra você, só tem que fazer bem pra você. Não tem que fazer sentido pra mais ninguém, além de você. Eu tenho meus cristais aqui, ó. Eu amo cristais, tá? Eu tenho vários aqui. Eu tenho meu negocinho que eu boto meu incenso. Por muito tempo. Isso daqui pra mim era um problema, um grande problema. Eu achava que eu era idiota por acreditar nisso, eu tentei renegar várias coisas dentro de mim. E hoje eu aceito. Cara, eu gosto, me faz bem. Acender meu incenso me faz bem. Ter meus cristais aqui que eu acredito que estão me acalmando, aqui de alguma forma me trazendo um equilíbrio, me faz bem. Então, te faz bem? Continue. Não tem que fazer sentido pra mais ninguém, além de você mesmo. É o que você acredita? Continue. Persista. Busque até que você vai conseguir chegar em uma realidade que você vai olhar pra você e vai dizer assim, eu acreditei em mim. O mais importante, eu quero muito, né, que meu pai, que minha mãe, que minha família acredite no meu sonho, acredite em mim. Mas a primeira pessoa que tem que acreditar nesse sonho sou eu. Porque não vai adiantar eles olharem pra mim e falarem assim, ai, filha, eu acredito. Mas eu lá no fundo não acredito. Eu fui estudante pra concurso, né? Eu estudei pra concurso público por muito tempo. E eu sempre falava assim, não, vai ser, eu vou passar. Passava 8 horas estudando, eu tava desempregada, estudava muito. Estudava errado, mas estudava muito. E passei em um, não fui chamada, mas passei. E por causa de uma questão não fui aprovada em outro. Foi o último concurso que eu fiz, aquilo me desmoronou, porque eu acreditei que eu tinha perdido diversos
diversas fases do meu filho, porque eu não brincava com ele, eu só fazia estudar. Estudar. Mas eu tava numa busca incessante de ser concursada para ser orgulho para minha família. Eu queria muito ouvir da minha família: nossa, você conseguiu, parabéns, sempre acreditei em você. Às vezes aquilo não era nem meu sonho. Hoje o meu sonho ele é diferente. Claro que eu quero ter um emprego que me pague bem, né? Ter estabilidade financeira pra mim tem sido muito importante. Mas meu principal sonho hoje vai muito além disso daí. É muito diferente. Quando as pessoas olham pra mim hoje, né, como hoje, né, minha mãe falou: eu não acredito que você vai morar na sua casa. Não é ela que tem que acreditar, sou eu. Eu tenho que saber quais são os passos que eu tô dando pra estar na minha casa. Quais são os passos que você dá pro seu sucesso. E, gente, eu era uma pessoa bocuda, boca de sacola. Eu ainda sou um pouco hoje. Tô cada vez mais melhorando. Mas eu era muito boca de sacola. As pessoas sabiam exatamente os passos que eu ia dar. Hoje, eu estou no exercício de me calar e de apenas fazer. Depois que aconteceu, concretizou, não é por inveja não, tá? É porque quando você fala algo, um exemplo, daqui pra amanhã eu vou perder 5 quilos. Às vezes você nem tá acreditando nisso que você tá falando. Aí você falou pra pessoa. Você começa a se sentir mal porque você tá na obrigação de provar pra pessoa que você vai perder. E se você não perder, aí você olha pra você e fica assim, tipo... né? Eu sou um fracasso. Quer dizer, além de você se decepcionar consigo mesmo, você ainda tá ali se sentindo em dívida com a pessoa que você falou. A pessoa acreditou ou não, mas você quer provar. Entendeu? O quanto que é difícil a gente conseguir as coisas nisso. É um jogo que vai te cansar. Você vai demandar energia sua. Ao invés de você estar se esforçando pra conseguir seus resultados, você tá aqui, ó. Ah, fulano, porque bererê, vou fazer, vou acontecer, porque eu sou, porque eu isso. Pronto. Aí você começa a entrar numa espiral, a não ser que eu seja maluca e faça isso sozinha. Aí tudo bem, aí eu tô compartilhando com você minha maluquice. Mas assim, muitas vezes acontece isso. Você falou, não, menino, ó, agora já era. Mudou tudo em mim. Aí você tá lá dentro, ó, cara, não mudou porra nenhuma. Não mudou nada, absolutamente nada. E agora, como é que eu vou? Aí você começa, como é que eu vou? Meu Deus, e aí? Aí eu vou falar pra essa pessoa A, a pessoa vai olhar e vai falar assim: mudou, né? Meu Deus, isso é podre. Isso é horrível. Eu passei muito por isso. Toda vez que ele me agredia, que ele me humilhava, que ele me botava de fora de casa, que ele me destruía de alguma forma, eu falava pra todo mundo: agora eu não volto mais. Tava lá e eu lá, bonitinha, voltando pra ele. E o pior, eu não tinha coragem de falar: gente, eu voltei. Porque pra mim era vergonhoso falar: ai meu Deus, eu falei que eu não volto e voltei pra esse cão. Você tá entendendo? Então, quando eu falo sobre não falar seus passos, é exatamente sobre isso. É você pegar a energia que você tem pra conseguir, pra querer, pra conseguir construir aquilo que você de fato quer, e você se empenhar só naquilo. Eu tava vivendo uma vida de aparência, uma vida de querer mostrar pras pessoas que eu tava bem, que tava tudo bem, que ai meu Deus, felicidade, sabe, vamos sair, vamos fazer. E eu tava me afundando no meu próprio poço. Então hoje, pra mim é muito mais importante eu mudar dentro de mim. Pra eu conseguir mudar a minha realidade hoje, eu sei que eu preciso mudar dentro de mim. E depois que eu mudar, que eu estiver firme no meu propósito, firme na minha vida, as pessoas vão ver, é uma consequência. As pessoas verem, é uma consequência. Mas comentários do tipo, será que mudou mesmo? Não vão me abalar. Porque eu vou saber de mim. Talvez eu tenha dado milhares de voltas nos assuntos, talvez sim. Mas acredito que tenha sido pertinente ao nosso papo. Fiquei muito tempo sem vir aqui falar com vocês, então fiquei com saudade. Acumularam vários assuntos e é isso, gente. Eu peço de verdade que vocês continuem interagindo comigo, que vocês curtam meus vídeos, que vocês compartilhem. Pode compartilhar para quem vocês acham que precisam ouvir as minhas palavras, que precisa mudar, que precisa acordar, sabe? E mudar algo dentro de si, para mudar essa realidade. Eu conto com a ajuda de vocês e eu quero muito agradecer. Quando eu comecei aqui eu tinha acho que 6 inscritos. Hoje eu tenho 26 inscritos. Eu tô muito feliz mesmo. Quando eu abri meu canal hoje, que eu vi, isso me deixou muito feliz. É sinônimo de que tá dando certo, né? De que
o que eu tenha falado aqui de alguma forma tá ajudando alguém. Uma pessoa só que eu ajude já me deixa muito feliz. Uma pessoa só que comente, que fale, Gabi, eu precisava ouvir isso, já me deixa muito feliz. Então eu peço que vocês comentem e compartilhem bastante meu vídeo. Beijo e até o próximo.